Bem, gente, acho que a maioria de vocês aí, se não uma maioria, uma grande parte já me conhece, né? Então eu vou, assim, pular um pouquinho a apresentação, porque a gente também tem pouco tempo. Porque a minha missão hoje aqui para vocês é convencer vocês de que esse ano, 2016, vai ser o ano em que a técnica de impressão 3D conhecida como SLA, ou estereolitografia, vai dar o pulo do gato, assim como o FDM deu a partir de 2009. Então, vou começar um pouquinho, esse aqui é o roteiro que a gente tem, né? Vão ser 7 slides para 7 minutos. Vou falar um pouquinho então sobre o que é SLA, para quem não conhece. É aquela técnica de impressão 3D, ao invés de você usar algo que derrete como um plástico, você usa uma resina. Essa resina ela é fotossensível, ou fotocurável, você também pode dizer. O que quer dizer isso? Você vai jogar uma luz nela, na forma de um laser, ou na forma de uma tela de um projetor, e essa resina vai solidificar uma camada, em que você vai subindo as camadas, tá? A SLA ela tem 2 tipos de impressoras, que chamam as que top-down, as que mandam um feixe de cima para baixo, e as bottom-up, que mandam um feixe de baixo para cima, tá? Eu tenho um canal no YouTube em que a parte técnica da impressão 3D de SLA, vocês podem ter um pouco mais de detalhes sobre esse, eu passo o endereço um pouquinho, mas o que interessa é o seguinte, é uma técnica que tem um acabamento final muito bom. Esse aqui é um exemplo de uma peça feita em uma impressora 3D FDM, tá? E essa aqui é uma impressora, uma impressora 3D SLA e essa aqui uma impressora 3D FDM. Você vê microscopicamente que a SLA é muito mais, tem muito mais, um acabamento muito melhor que a FDM. E isso aqui, na verdade, é usando a mesma resolução. As duas aqui estão usando 0,1 milímetros. Mas na SLA você vê praticamente uma camada contínua. Aquela coisa incômoda de você ver as camadas praticamente não existe na SLA. E é uma técnica que também permite uma resolução muito maior. Enquanto na prática, uma impressora de plástico, você vai assim, chegar a 0,1 milímetros, se você tiver muita paciência, tiver uma impressora muito boa, você vai a 0,05, numa impressora SLA comum, mais ou menos você vai conseguir 25 micras, quer dizer, você vai conseguir 0,025 milímetros. E numa das mais profissionais, você vai conseguir 5 micras, você pode chegar a resoluções realmente muito grandes através dessa impressora. Esse aqui é um exemplo de uma impressora Form 1 comum, tá? No dedo de uma pessoa, um anelzinho que ele imprimiu. Essas aqui são as 2 impressoras impressoras SLA domésticas, que a partir de 2012, quando saiu a Binary Creator, e 2013, que saiu a Form 1, elas se tornaram, digamos, os padrões de mercado das impressoras SLA de baixo custo, baixo entre aspas, porque elas ainda estão lá nos Estados Unidos por volta de 3.000 e poucos dólares. As 2 saíram por crowdfunding, as 2 foram financiadas por crowdfunding e fizeram bastante sucesso. A Binary Creator tem um enfoque mais aberto e ela é o que nós chamamos de SLA DLP. DLP é Digital Light Processing, que é o nome desse projetor aqui, tá? Que ela imprime camada por camada numa uma tela de 1080p, 1920 por 1080. E aí ela sobe, vai imprimir mais uma camada, 1920 por 1080. E a Form 1 que saiu depois, ela imprime usando um feixe de laser, como se fosse um plotter. Ao invés de ter uma tela que faz a camada, ela plota toda aquela trajetória numa camada só e sobe. O que é interessante dessas duas impressoras é que elas saíram antes mesmo da patente principal de SLA expirar. O que é interessante da FDM, o que permitiu o boom da impressão 3D FDM, que aconteceu a partir de 2009, foram 2 coisas. Primeiro, a patente de FDM, a patente do extrusor, ela expirou em 2009. Segundo, a partir de 2006, um pessoal meio doido aí, Adrian Bauer, Vic Oliver, eles perceberam que impressão 3D era uma coisa muito legal, perceberam que a patente ia expirar em 2009 e resolveram fazer, que nem se faz em Linux, né, que você tem um software open source feito por muita gente através do mundo, em fazer um hardware, fazer uma impressora 3D que fosse open source e mais umas coisas legaisinhas, uma impressora 3D que pudesse fazer suas próprias peças. Foi isso que permitiu ao FDM
explodir a partir de 2009. A gente começou a ver as impressoras aparecendo na mídia a partir deste ano, e foi neste ano que a Wikipedia estima que o custo das impressoras 3D FDM, que antes era uma patente exclusiva da Stratasys, e só quem era licenciado da Stratasys podia construir, né, revender, o custo das impressoras 3D decresceu mais de 2 ordens de grandeza. Isso quer dizer, caiu mais de 100 vezes. E esse ano a gente já tem alguns sinais de que isso vai começar a acontecer com SLA também. Passado do slide para falar um pouco mais de FDM. Aí está o projeto RapRap, né? A partir, em 2009, eles começaram a vender, e eles já tinham o projeto pronto da Darin, a primeira impressora 3D deles, tá? Que era open source. E mais do que a impressora, eles fizeram toda a pilha, todo, digamos, o ecossistema da impressora 3D ser open source. O firmware era open source, o fatiador que transformava as peças 3D em código da impressora era open source. As peças, quer dizer, você podia comprar em qualquer lugar, tinha lista de peças, e inclusive você tinha todas as instruções de montagem. Quer dizer, você podia simplesmente sair do zero, sair comprando e montar a sua impressora 3D. No caso, a gente tinha até a sorte de já ter, por exemplo, o programa de modelagem 3D open source também. Então, quer dizer, você conseguia fazer tudo. A partir disso, muitas empresas, principalmente pequenas empresas e startups, pularam em cima daquele movimento e conseguiram virar empresas grandes, conseguiram crescer bastante. Por exemplo, a que é a maior empresa de impressora 3D doméstica hoje em dia, que é a MakerBot, que começou junto com o projeto RapRap. A primeira impressora deles, inclusive, foi open source. A Ultimaker, que também começou assim, fez a primeira impressora deles open source e ainda por cima financia um fatiador open source, que é o Cura. Financia também um firmware open source, que é o Marlin. E você tem muitas outras empresas entrando nessa coisa e tendo muito sucesso. Você tem algo que não aconteceu na indústria. A indústria era, digamos, estava tudo sob o controle da Stratasys. Então, todas as inovações que apareciam naquilo era controlada pela Stratasys. Você queria fazer uma coisa um pouco diferente? Não podia, porque você teria que fazer em cima da patente dela, e só se ela deixasse. Aí, caiu a patente, a gente começou a ver impressoras estilo Delta pipocando, extrusores diferentes pipocando. Esse aqui é um extrusor extremamente compacto, com 4 bicos, chamado de Kraken. A gente teve empresas fazendo insumos, fazendo acessórios, já que a coisa estava totalmente livre. Por exemplo, aqui no Brasil a gente teve a própria Cleaver, lembra? A primeira empresa junto com a Metamáquina de impressora 3D. Eles fizeram um acessório, um spray, porque uma das dificuldades de impressão 3D, todo mundo deve saber, é firmar a peça na mesa. Eles fizeram um spray especificamente para isso. Então você teve um monte de empresa crescendo a partir disso. Uma figura que eu acho assim, uma foto que eu acho emblemática disso é a foto da SET, a empresa SET 3D. Isso aqui foi no Inside 3D Printing. A gente vai uma empresa que começou com esse modelo aqui, ela é baseada numa impressora 3D RapRap, que é a Gravity 3, se vocês forem ver, é muito parecido, tá? O mesmo tipo, é aberta, tem um LCD assim, mais ou menos no mesmo lugar, tem o mesmo sistema de eixos e de frame, e eles têm algumas melhoradinhas, mas é muito parecido com uma Gravity 3. E agora vocês têm eles assim, se aproveitando de tudo que a gente chama de frictionless innovation. Gente inovando de todos os lados, algo que não é mais restrito, não é mais patenteado. Então você tem aquela multidão experimentando, um monte de coisa dando errado, a maioria das coisas dando errado, mas umas coisas dando certo. E eles, a partir disso, fizeram uma outra FDM agora, que eles vão lançar na segunda metade do ano, que é a 7S3. Olha a diferença dessa impressora para essa. Essa aqui está só um pouco mais cara, mas é fechada, tem manutenção de temperatura, tem uma mesa que é alta nivelada, mas não é só o extrusor que é nivelado em relação à mesa. A mesa mesmo é alta nivelada. Tem um monte de coisa que eles colocaram. E também está entrando no mercado SLA DLP com a própria DLP deles, que é a 7.3D DLP, que usa um projetor. Então, quer dizer, a gente viu que todo esse movimento open source serve para também pôr as empresas lá para cima. E eles também colaboram, eles liberaram as partes do firmware que eles fizeram open source, você está lá para você baixar na página deles, né? E acredito também que eles vão fazer equivalentes quando essas duas aqui impressoras saírem. Eu conheço o pessoal. A gente tem mais uma coisa aqui interessante, que a gente tem uma resina de uma empresa que
acho que é o que mais mostra que esse ano vai ser o ano do barateamento. A gente tem uma resina da MakerTech Labs. Até agora, a gente não tinha nenhuma resina de SLA. Tá acabando? Nossa, já? A gente não tinha nenhuma resina de SLA no mercado brasileiro. Eles não só fizeram uma resina que é 3 vezes mais barata do que as importadas, tá? Como também estão vendendo acessório para você fazer cuba de SLA. Vou um pouquinho. FDM ela tem muito a ver com SLA. Isso aqui é um vídeo que eu pus explicando melhor a tecnologia SLA lá esse aqui é o meu canal, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre a tecnologia SLA, tem um vídeo lá de 18 minutos explicando bem. Tem em português e em inglês para alguém quiser passar para os gringos. Então ela tem muito a ver com FDM. Ela precisa, assim, ela precisa de relativamente pouco acabamento, tá? Em relação à figura terminada, você precisa de acabamento. É até um pouco complicado, mas é muito menos complicado que aquelas técnicas industriais. Também é de patentes expiradas. A patente principal de SLA expirou em 2014, né, comparado com 2009, e os insumos que eram caros agora estão ficando baratos, justamente porque a gente está vendo vendedores começando a entrar, como a MakerTech, mas eu sei que pelo menos outras duas empresas, provavelmente 3 de impressão 3D FDM, que vão entrar no mercado esse ano, vendendo resinas e acessórios. E se você quiser entender um pouco melhor essa influência do mundo open source nessa coisa das impressões 3D, eu recomendo altamente esse livro aqui, A Catedral e o Bazar. Tem uma versão em português também. O livro em si mesmo ele é open source. Tá? Ele é escrito por Eric Raymond, foi no começo do movimento open source. E aqui ele fala que você tem assim, 2 tipos de... Na época era indústria de programação, mas hoje a gente também pode aplicar muitos desses princípios a hardware aberto, tá? A indústria até mesmo de que se chama as peças de impressão 3D, tem um nome que ganhou do Pirate Bay, que são fisíveis, são modelos digitais que você passa para uma máquina e eles podem se tornar físicos. Aí vale arquivo Gerber, vale arquivo de impressão 3D e muitas outras coisas. Então esse modelo colaborativo ele tem um grande poder na indústria e no mundo moderno está se mostrando, tá, que ele alavanca as empresas e tem muitas empresas que contribuem de volta para isso, liberando os seus designs. E aqui é o que acontece com as patentes. As patentes ainda são meio que assim o modo da indústria tradicional de funcionar. Você tem, por exemplo, aquela SLA nova, aquela impressora, não sei se vocês viram, saiu no Fantástico, saiu em um monte de lugar, em que ela conseguiu pegar a técnica SLA. Tipicamente você mostra essa bolinha aqui, ela subindo. Demora 6 minutos para imprimir, quer dizer, que é muito pouco tempo. Eles fizeram uma técnica em que eles colocam oxigênio no fundo da cuba, em que você economiza o caríssima impressão das impressoras da SLA, que elas têm que fazer um movimento de corte a cada camada. E isso faz a impressão ficar 6, 7 vezes mais lenta. E nisso aqui eles colocam uma camada de oxigênio aqui, tá? E o negócio nunca precisa sair, então toda a impressão contínua. E também faz a qualidade da parede ser muito boa. E eles patentearam, só que eles patentearam, não adiantou muito, porque eles já tiveram que revelar, uma patente inclusive precisa documentar, a gente usa o negócio de oxigênio, etc. Já veio outra empresa que usou uma resina Daylight, fez uma técnica parecida com a deles, mas diferente, que também consegue inclusive ser mais rápida que a deles para SLA. E saiu no Kickstarter. Enquanto que a Carbon M1, eles primeiro não vão vender, vão alugar por $40 mil por ano, essa aqui, que é a Slash, saiu no Kickstarter, quer dizer, a gente ainda não sabe se vai dar certo e tudo mais, mas mesmo assim, saiu por $1.200, mais rápida que a Carbon M1. Enquanto a gente tem as velhas impressoras FDM aqui da Stratasys, né, que tem um monte de patentes, a gente tem aquela Frictionless Innovation, de alguém melhora um pouquinho um extrusor, o outro vai, pega aquele projeto, melhora mais um pouco, aí o outro vê, melhorou, vou melhorar mais. E você tem a inovação acontecendo no espaço de semanas, ao invés de acontecer no espaço de anos. Ou quando você patenteia, você impede que aquilo mude por 20 anos. Então, essa indústria que se retroalimenta é muito importante. Aqui, por exemplo, você tem a E3D, que faz isso daqui, eles não só liberam open source, eles assim, mostram o que você tem que fazer se você quiser concorrer com eles. Quer dizer, eles colocam todos os planos de como usinar aquela peça também, para eles poderem ter a marca, para eles poderem ter o que eles fizeram em todos os países do mundo. Senão eles não alcançariam. E isso que a gente tem que aprender a lidar
a gente tem que aprender a alavancar esse tanto de gente genial, tá? Esse tanto de cérebros que a gente tem trabalhando em cima desse movimento da impressão 3D e também desembarcados. Tem muito a ver com aquilo que se chama de movimento maker, que já falaram aqui, né? É muito valor sendo criado e quem conseguir canalizar esse valor para uma coisa boa, sem impedir as pessoas, sem restringir, vai conseguir lucrar mais, vai conseguir vencer e inovar e juntar as inovações. Aqui a gente tem que aprender a lidar com, por exemplo, crowdfunding, que é uma coisa relativamente nova agora, né? Tem muito crowdfunding, tem muitos projetos que deram certo e vieram muitas inovações, como a Binary Creator e a Fórmula 1. Por outro lado, agora tem os projetos dando errado. Tem aquela impressora a de $100 que se revelou um completo fracasso. O cara lá gastou comprando uma casa, o dinheiro. E aí, como é que você indeniza as pessoas? Como é que você lida com isso? Então agora também tem o backlash, né? Você tem a revolta de quem não deu certo, a reação. E provavelmente isso vai amadurecer um pouco o movimento de crowdfunding. Tem as startups trabalhando também, tem muita startup. Inclusive no crowdfunding, se você é uma startup, se você está com um projeto, uma dica, coloque o projeto open source. Além de ajudar a si mesmo, você consegue, aumenta as chances de seu projeto ser fundado, dá certo. E o Frictionless Innovation, que é simplesmente você fazer uma inovação que vai crescendo gradualmente, evolutivamente, podendo assim dizer. Eu ia falar mais coisas sobre a fabricação indo para casa, para as pequenas empresas e os insumos industriais estarem mais acessíveis, mas já falei demais, foi mais que 7 minutos e aqui já é o fim. Espero que tenham gostado do que eu falei.